desta sexta-feira. Como vai, Eduardo? Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, é um prazer aqui estar com vocês. Prazer é nosso. Esse dinheiro ia ter um caminho, não ia sumir do mapa e continuaria de alguma forma a circular. A criptomoeda foi um caminho encontrado ou está sendo um caminho encontrado para esse dinheiro continuar circulando? Olha, uma pequena parte ela pode sim ser convertida em criptomoedas, tá? Isso, um volume de um país como a Rússia, você converter ele totalmente ou grande parte dele em criptomoedas seria algo muito difícil, muito desafiador e muito improvável que esse seja o caminho tomado de todo esse dinheiro. Eduardo, boa tarde. É claro que as reservas russas eram calculadas em 600 bilhões, né? O governo Sim. russo comprou muito ouro nos últimos anos e tal. E além das criptomoedas, fala-se também num sistema de compensação paralelo organizado pela China, né? Que obviamente continua trabalhando em dólares, não tem nenhum problema de acesso ao mercado global. A China, ela pode ser a saída da Rússia para continuar fazendo comercializações, vendendo e comprando? Existem diversos caminhos, né? Quando você tem uma restrição, a primeira opção é você procurar formas de continuar suas atividades econômicas, né? Como a minha especialidade é criptomoedas, né? A gente entende muito bem como funciona todo o sistema. Um ponto que é importante destacar é que toda transação em criptomoeda ela é registrada na rede e ela é impossível de você apagar esse registro. Então, qualquer grande movimentação ela pode ser facilmente identificada e que ocorreu essa transação, e uma vez que você identifica a origem e o destino dessa carteira, você pode ou colocá-la numa blacklist ou você separar. Então, quer dizer, existe uma possibilidade de utilizar esses artifícios da criptomoeda com a criptomoeda para fazer transações internacionais, mas, como eu disse no começo, eu acredito que é pouco provável que eles consigam fazer isso em volumes. Por exemplo, em 24 horas aqui, nós tivemos em torno de 83 bilhões de dólares em movimentação de criptomoedas no mundo, o que é normal isso acontece diariamente, né? Teria que ter um incremento muito grande nesse volume para a gente falar, para a gente considerar que tem um país agora transacionando sua economia através de uma rede de criptomoedas. Aliás, Eduardo, você é um especialista, mas a maioria das pessoas, e eu me incluo nessa maioria absoluta, né, gigantesca, tem muito pouca ideia, familiaridade com o funcionamento desse mercado virtual, né, da moeda virtual. E a gente vê, por exemplo, no noticiário, vez ou outra, preocupações com aspectos ambientais para a produção das criptomoedas. É o caso da China, né, que chegou a proibir o aumento da produção. E, por outro lado, há muitos países, inclusive o Brasil, que discutem regulamentações desse mercado. Aliás, no Congresso Nacional, nos últimos dias, intensificou-se o debate a respeito de que caminhos podem ser tomados por uma regularização. Você acha que, primeiro, a regularização é possível ou o fato de ser virtual torna difícil um controle sobre essas movimentações, cobrança de impostos, etc. Segundo, a regulamentação é necessária ou ela pode piorar, fechar essa porta, dificultar para que o investidor comum tenha acesso a esse mercado? Como é que você vê essa possibilidade de regulamentação que é discutida nos Estados Unidos, no Brasil, em várias partes do mundo? Sim, vou falar da parte ambiental primeiro. A questão ambiental, pegando o exemplo da moeda mais famosa, que é o Bitcoin, existem milhares de criptomoedas, né? O Bitcoin, ela é a mais famosa e ela utiliza computadores ligados à internet para ajudar a processar essas transações. E quando ele faz isso, ele consome energia, tá? Então tem um consumo de energia, ele é alto, porque a rede ela é grande, tá? Então hoje você tem um consumo que é um pouco superior a um país como a Argentina, para você fazer todo o processamento dessas transações. Porém, se você juntar a energia que é gasta em todo o sistema financeiro tradicional, todos os bancos, todas as casas das moedas, todos os carros fortes transportando dinheiro e papel em moeda, em todo o sistema financeiro global,
é muito maior o consumo de energia do sistema tradicional do que a criptomoeda. Então, a questão não é um vilão da questão ambiental. E muitas criptomoedas e muitos mineradores procuram, inclusive, energia limpa para fazer isso, renováveis, hidrelétrica, solar, etc. Então, essa é uma discussão que no meio das criptomoedas ele já foi superada, mas é importante trazer para a população entender que esse impacto, óbvio que ele existe, porque existe consumo de energia, mas ele não é mais relevante do que o próprio sistema financeiro tradicional. Então, esse é o primeiro ponto em relação à energia. Em relação à regulação, eu acredito sim que é importante uma regulação e que ela seja clara e simples de se seguir das empresas. Você conseguir identificar quem são as pessoas que estão comprando e vendendo, para você tirar essa questão do anonimato, evitar a lavagem de dinheiro, evitar financiamento de terrorismo, evitar uma série de questões quando você identifica, mas você mantém a tecnologia funcionando e obtém o melhor da tecnologia. Exemplo disso é a Suíça, que é o país onde foi um dos países que iniciou esse movimento de regulação de criptomoeda. Eles criaram uma classificação das criptomoedas, onde lá você aplica o seu projeto, você é classificado e você consegue operar de uma forma super tranquila de lá para o mundo inteiro. Então, eu acredito que é sim importante ter regulação, desde que ela favoreça o mercado de criptomoedas. Uma regulação que não trave as empresas, que auxilie as empresas, porque assim como a internet, as criptomoedas elas vieram para revolucionar o sistema financeiro. Então, é impossível você parar um sistema de criptomoeda, e já que vai ter que nós vamos ter que conviver com esse sistema, que ele seja amistoso entre países e as regulações elas sejam claras, diretas, e não para dificultar, mas sim para trazer mais segurança para o sistema. E só um ponto, Eduardo, para fechar da minha parte, porque na China, a Suprema Corte, claro, obedecendo aqui a orientação do Partido Comunista, decidiu pela proibição, sancionando uma lei que entra em vigor no dia 1º de março e torna ilegal, que entrou em vigor já no dia 1º de março, há 3 dias, tornando ilegal qualquer tipo de transação com criptomoeda. E indivíduos que forem pegos com essas transações, com moedas digitais, podem pegar até 10 anos de prisão e pagar multa em reais, 400 mil reais, convertendo em reais. Você acha que isso é algo transitório? É uma tentativa de controle temporário? É impossível deter esse mercado? O mercado ele é impossível deter, sim, porque ele já ganhou uma proporção onde ele está presente em todos os países, né? Basta uma pequena ilha no Pacífico com os seus servidores ligados para essa moeda coexistir no planeta inteiro. Ela pode estar online ou ela pode estar offline, né? Para você ter uma carteira de criptomoeda, basta você anotar numa folha de papel a sua senha e armazenar, seja ela em papel, seja ela em metal, seja ela onde for, totalmente offline, e quando ele voltar a funcionar, você pode acessar de novo essa carteira, tá? A questão que a China, ela já proibiu por diversas vezes, ela proíbe e retoma, é um movimento cíclico que a China faz. Ela já proibiu mineração, ela vai indo em etapas, ela vai testando, mas é impossível você ter esse controle, porque é uma forma realmente do país tentar controlar isso, mas como eu disse anteriormente, é incontrolável. Assim você tem agora, acabou nessa semana, a nossa empresa ela é suíça, fica num cantão de Zug, que é conhecido como Crypto Valley. Muitas empresas de criptomoedas já trabalham lá, já são fundadas, onde você paga impostos estaduais com Bitcoin, outras criptomoedas. E agora o cantão, que é um pequeno estado de Lugano, acabou de instituir o Bitcoin e outras 2 moedas digitais como moedas oficiais do cantão, assim como já fez o país El Salvador. Então, o que acontece? Essas regiões que começam a adotar criptomoedas como forma oficial de pagamento, fazendo aquela regulação branda, né, que eu comentei anteriormente, incentivando empresas de criptomoedas a se estabelecerem lá de uma forma legal, de uma forma organizada, eles estão começando a colher resultados e colher lucro. Então, o caso de El Salvador, assim que eles começaram a utilizar as criptomoedas, houve uma alta e eles utilizaram esse ganho para construir algumas escolas. Se não me engano, foram 7 escolas que eles usaram para construir, e aumentou o PIB, aumentou a questão de turismo, porque aceita criptomoeda, atrai a comunidade de cripto. Então, os países que endurecerem em relação às criptomoedas, ao meu ver, só tem a perder. É como se os países começassem a endurecer em relação à internet.
os países que começarem, como se a gente estivesse na década de 90, falando que os países vão começar a proibir a internet. Então, acho que esse seria um melhor paralelo para a gente comparar. A blockchain hoje, que é a tecnologia da criptomoeda, eu considero como imparável. Eduardo, como é que você relaciona o perfil de quem mexe com criptomoeda hoje no mundo, na relação com o brasileiro? Se assemelha ao perfil do brasileiro? Qual a faixa etária de quem está mexendo com isso? E aproveito e já colo uma outra pergunta, se os jovens estão cada vez mais ávidos a mexer com esse tipo de coisa, e principalmente com uma relação direta com atividades de mineração, mexendo com NFT, isso está cada vez mais próximo do mundo dos jovens com a parte financeira, deixou de ser banco ou investimentos comuns e estão lidando com isso? Queria que você fizesse essa relação para a gente terminar. Sim, é muito fácil você lidar com criptomoeda uma vez que você aprende, né? Os mais jovens, eles têm muito mais facilidade, porque eles estão nos jogos, eles estão no metaverso, que são aqueles universos paralelos, onde você tem produtos dentro desse metaverso, que são os NFTs, e a moeda de pagamento desses NFTs são criptomoedas. Então, é uma geração que já é nativa a tecnologia, que naturalmente vai ser substituída. Quando essa geração começar a entrar no mercado de trabalho, adotar posições de gestão no mercado de trabalho, você vai ver todo esse ecossistema sendo implementado ao mercado tradicional. O que eu faço um paralelo é com a internet. Tá? Hoje nós temos o número de usuários de criptomoedas, o mesmo número de usuários da internet de 1998. Ou seja, o potencial de crescimento é altíssimo, e, ao meu ver, é a terceira grande revolução de tecnologia, da tecnologia da internet. A primeira era quando a gente acessava a internet para receber conteúdo apenas. Então, eu quero acessar o The New York Times aqui do Brasil. Eu consigo entrar no jornal e baixar, receber unilateralmente. A segunda grande revolução foi a interação entre duas partes, onde você conseguia interagir, criar conteúdo, criar canais no YouTube, você conseguia baixar filmes por streaming. Essa é a segunda geração. A segunda revolução. E a terceira grande revolução é agora, e eu considero a maior de todas, é quando você consegue transacionar na internet não só dados, mas valor. Quando você faz uma transação de criptomoedas, você não está mandando apenas dados, você está removendo um valor de uma carteira do ponto A para o ponto B e pode estar em qualquer lugar do globo. É uma questão de adaptação da tecnologia para ela começar a entrar no dia a dia das pessoas. E fazer uma transação de criptomoeda vai ser tão fácil quanto fazer um Pix, que foi tão rápido a adoção aqui no Brasil. Então eu vejo num cenário aí de 4, 5 anos, todo mundo usando criptomoeda sem inclusive saber que está usando, né? Bancos trabalhando com isso, as bolsas de valores fazendo transações usando NFTs para representar as ações da Bolsa de Valores. Então, todo esse ecossistema montando, e aí por isso que eu digo que eu vejo como uma das maiores revoluções aí do sistema financeiro que tá por vir, são as criptomoedas. O assunto é empolgante e eu tenho certeza que nós vamos ter outras oportunidades de conversar com o Eduardo, que é um dos maiores especialistas aqui no Brasil para falar sobre o tema criptomoeda, ele que é fundador e CEO da Dynasty Global. O Eduardo Carvalho, um abraço para você, muitíssimo obrigado pela atenção com a Rádio Bandeirantes, até uma próxima, tá? Agradeço, até a próxima, um grande abraço. Faltando 20 minutos para 5 horas da tarde, já tem o repórter Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.